Aê! Olá, eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, e vamos abordar agora os aspectos da dança, só que no contexto das manifestações culturais. Então, a gente vai fazer essa correlação para entender como é que a dança, por meio da dança, a gente consegue expressar a nossa cultura. Tranquilo? Então, já de olho na tela e vamos conhecer o universo das danças. Dançar é, sem dúvida, uma das práticas corporais mais instigantes que existe. Em um universo tão vasto e abrangente, dançar é comunicação, expressão, diversão e emoção. Sendo assim, sua construção ocorre por meio de manifestações de conhecimentos, características e vivências de um indivíduo em comunidade. Aqui a gente já deixa a primeira indagação, né? Qual é a relação da dança com a matriz indígena e africana? Por que é importante entender essa relação com a matriz indígena e africana? Porque, com base, conhecendo a nossa identidade, nossa matriz indígena africana, porque essa é a principal característica dos indivíduos brasileiros, a gente tem o começo para entender as características, os conhecimentos, os saberes e as práticas que vão nos direcionar. Então, as manifestações culturais, elas vão ser embasadas justamente na nossa origem, tanto afro quanto indígena, tranquilo? Então, aqui a dança vai ter esse papel de expressar saber, expressar o conhecimento corporalmente, e aí, como a gente tem a nossa matriz indígena e africana, esse vai ser o nosso principal direcionamento para entender esse saber, tranquilo? Então, vamos seguir e entender um pouco da construção cultural do Brasil, tá bom? Compreender a identidade nacional e sua correlação com os aspectos históricos culturais é possibilitar a ampliação de conhecimentos. Sendo assim, com um pouco mais de 500 anos, o Brasil é um país multicultural com dimensões continentais. Inicialmente povoado por indígenas, esse foi influenciado por cultura portuguesa no período colonial, fazendo assim que a matriz regional fosse represada. Então aqui a gente tem o nosso primeiro fator, que é entender que inicialmente a nossa principal característica ela era indígena. Depois da influência do período da colonização, portugueses vieram e represaram aquele conhecimento. Então, a gente tinha a nossa matriz indígena, vieram portugueses, ali a parte europeia, tentaram dar uma represada nisso, tentaram não, eles represaram, mas de alguma forma ficou aquele conhecimento ali escondido, mas tínhamos um saber, tínhamos ali já um indício, um direcionamento de qual seriam nossos principais conhecimentos. Então, entendido isso, a gente avança um pouco ainda na construção histórica. Então, seguindo um pouco, aqui a gente já vai entrar em uma outra vertente. Ademais, em detrimento do período escravista, o Brasil passa a receber forte influência africana. Contudo, devido à hegemonia europeia, eurocentrismo, a cultura de outros povos passa a ser diminuída. Por fim, mesmo com mais de 5 séculos de história, as marcas culturais enraizadas na população brasileira limitam a ampliação de fato do que é nosso e o que é ser brasileiro. Então, vamos lá recapitulando. Temos a dança, que vai manifestar culturalmente as características e os conhecimentos de determinado povo. A gente inicia ali em vertente indígena, bloqueada pela colonização portuguesa. Então, a gente já teve a primeira represália. Depois, no período escravista, tivemos também bloqueio da vertente afro. Mesmo passando os séculos, depois da abolição da escravatura, a gente continuou renegando algumas influências passadas, tanto a indígena quanto a afro. Mesmo com essa tentativa de romper as barreiras e reavivar a nossa real identidade, a gente precisa fazer essas correlações de resgate para poder identificar e definir de fato quais são os nossos conhecimentos, quais são os nossos saberes reais. Então, sabendo que a nossa vertente ela é indígena, então é importante a gente fazer esse resgate, essa busca. E fazer esse resgate e evidenciar a valorização da cultura afro, a gente vai ter um direcionamento do que é ser brasileiro e como isso vai manifestar o nosso conhecimento por meio da dança. Acho que deu de compreender, né? Se não deu, vamos seguir que vocês vão entender ainda um pouco melhor. Então, vamos lá. Ó. Existe uma cultura melhor que a outra? Essa é a primeira reflexão. Porque a gente precisa fazer essa reflexão porque a gente já consegue definir ali o que é a cultura. Para quem não lembra, é o conjunto de conhecimentos, costumes, normas e valores que um grupo ou sociedade possui. Então, vamos voltar. Tínhamos a cultura indígena, ela foi ali ignorada, renegada, mas se a gente faz a reflexão de tipo, existe uma cultura melhor que a outra? Os portugueses ignoraram a cultura indígena se achando superior. Isso é real? Não, não existe uma cultura melhor que a outra. São culturas distintas,
são conhecimentos distintos, saberes distintos e a forma de se manifestar e expressar também vai ser diferente. O que é importante é o respeito e a valorização, porque a cultura da dança, ela vai direcionar a identidade daquele grupo. Então, por exemplo, sabendo que hoje uma das danças características do Brasil é o samba. Se a gente dizer, não, samba é coisa de favelado, não presta, o bom mesmo é balé. A gente está evidenciando uma dança e diminuindo uma outra cultura, uma identidade. Eu não posso reprimir e represar quem seria eu. Hoje, uma das grandes discussões é sobre o funk. Funk é cultura? Funk é boa? Não, funk não é dança. Não, claro que é. Ele vai abordar aspectos culturais e identitários daquele grupo, daquela comunidade, e aquilo precisa ser respeitado, evidenciado e valorizado, porque vai estar contando alguma história, vai estar fazendo resgate cultural, e é importante a gente entender para poder valorizar e respeitar principalmente. Então, não existe uma cultura melhor que a outra, não há essa sobreposição. O que precisa entender é esse respeito das formas que elas são manifestadas. Tranquilo? Compreendido isso, a gente avança e se aprofunda um pouco aqui na dança indígena. Com a particularidade que une praticamente todas as danças realizadas pelas diversas tribos, o caráter ritualístico é uma das principais características dessa manifestação cultural. Desse modo, buscam se relacionar com a ancestralidade e com os elementos da natureza, além de manter os costumes e fortalecer vínculos sociais. Contando com o apoio de elementos como amuletos, pinturas, canto e música, essas danças têm como objetivo a celebração e o agradecimento pela colheita, passagem de uma fase da vida, como a puberdade, cerimônias fúnebres e demais propósitos coletivos. Então, aqui é importante a gente identificar as características dessa dança. Qual é a principal referência da dança indígena? Essa é algo mais ritualístico. Celebrar, comemorar. O pessoal fala muito, a dança da chuva é uma dança indígena. Não é uma dança para fazer chover. Às vezes é uma dança de agradecimento porque choveu. E quando ir para chover, a depender da dinâmica, a depender do objetivo, a dança vai ser um ritual, de passagem, uma dança foi, o pessoal vai dançar quando o pessoal morreu, mas é porque a forma com que você se expressa e manifesta determinado saber, determinado conhecimento, vai variar a depender da cultura, a depender do conhecimento. Então, é importante a gente fazer essas correlações, que principalmente a dança indígena tem esse caráter um pouco mais ritualístico, tá bom? Aqui a gente tem algumas imagens de danças, né, e alguns exemplos. Temos a dança de Jacundá, uma dança originária dos povos indígenas da Amazônia, é o Jacundá. Essa manifestação acontece de forma circular, em que homens e mulheres participam de mãos dadas e uma pessoa fica no centro da roda tentando sair. Também tem a dança da onça, que é típica do Bororó, do Mato Grosso, e se trata de um ritual de passagem de um jovem rapaz para a vida adulta. Outro exemplo é o terê, danças dos praiás, e o Kuarupi. Então aqui a gente tinha algumas referências de dança indígena, elas não são só essas, tem diversas, mas aqui é só para vocês entenderem esse direcionamento de tipo, passagem da puberdade, da infância para vida adulta, esse caráter circular, dança circular. Aqui também não tem essa separação de gênero, então homens e mulheres ali em roda, porque tem esse caráter de celebrar, de evidenciar. Então o ritual utilizando a dança, ela acaba sendo a forma com que você manifesta aquele conhecimento, que no caso aqui o conhecimento é tido como cultura, beleza? Avançando, já que na vertente afro nós temos esse constituindo parte essencial da vida, a dança afro é uma maneira de estarem sempre conectados com seus antepassados e carrega uma poderosa carga espiritual, emocional e artística, além do entretenimento e diversão. Tradicionalmente realizada em ocasiões importantes como cerimônias de passagem, nascimento, casamento, morte, colheita, guerra e agradecimentos. Aqui temos as principais características, seria a organização em círculos, semicírculos e fileiras, a participação de todos, músicas produzidas pelo som de instrumentos de percussão e batuques e de tambores. Então aqui a gente tem as características, que seriam essas de tanto a percussão, que é os batuques, os tambores, tanto quanto a forma que são executadas, que seriam círculos e filas, e mais uma vez, todos são envolvidos, jovens, adultos, idosos, crianças, todo mundo, meninos e meninas, todo mundo junto ali em prol da dança.
Outra importante observação é justamente a mesma manutenção, caráter cerimonial, casamento, morte, nascimento. Então, é sempre uma possibilidade de manifestar sentimento. É expressão, é alegria, é agradecimento. Se for num ato de tristeza, a expressão ela é vívida. Então, aqui, o principal caráter da dança afro é justamente algo cerimonial e de enaltecimento dos antepassados. Então, sempre também tem essa correlação ritualística, tal qual a dança indígena. Avançando aqui, a gente tem um pouco dos exemplos. Aqui está a dança indígena, mas é afro, tá? Temos a quedra, temos o kizomba e temos alguns outros exemplos. É importante entender aqui sobre a dança afro que ela não se trata de uma dança da África no sentido singular. A África não é um país, a África é um continente. Então, existem diversas manifestações dentro da matriz afro, tranquilo? Então, entendo que pode ter tanto ali um pouco pro dança árabe, assim como pode ter algo para próximo do kuduro. Então, são essas correlações que elas são distintas porque são diversas em sentido continental, tranquilo? Então, vamos lá avançar mais um pouco, ó. Sem dúvida, a dança é uma das manifestações artísticas mais diversas que existem. Através dela é possível se comunicar e expressar sua identidade cultural. Nesse sentido, o Brasil reverbera todas as aprendizagens por meio das suas práticas. Influenciado por tais matrizes, o povo brasileiro tem como segmento dançante o cateretê, capoeira, maracatu, samba de roda e o musicalmente conhecido que seria o kuduro, como eu já mencionei. Então, vejam que após ter essas diversas influências, por saber que são manifestações culturais, são instrumentos que acabam reverberando e resultando em uma construção nova de conhecimento, ou seja, no nascimento de uma nova cultura, a gente vai criando outras formas de saber, outras formas de se expressar dançantemente, corporalmente, tranquilo? Aqui a gente tem imagens de alguns exemplos do que a gente já foi mencionado, karatê, kuduro, catira, capoeira, maracatu. Então, são diversas formas de manifestações culturais dançantes, tranquilo? Aqui a gente já tem um exercício, como a gente tem pouco tempo, eu vou deixar na tela, você pausa 5 segundos para ler e pensar, 3, 2, 1, e a resposta já está na tela, que aqui seria o direcionamento da importância da dança, né? Um exemplo de momento, que seria na passagem na morte, a gente já mencionou isso, que é algo ritualístico. Temos outra, mas como a gente tem pouco tempo, eu vou deixar essa daí na tela, e para você ver a resposta, você vai acessar a plataforma Edu, que vai ver essa aula e vai conferir o gabarito. Vejo vocês nessa aula em outras e outras e outras. Acredito que é isso e até mais, e vamos dançar. Prepara que agora é hora do show. E é isso. Até lá!